Algumas questões do Grenal agora, Rafael de Vério. Tu que é o melhor informado entre nós aqui. Quinteiros não vai ser julgado essa semana, ele vai cumprir a suspensão, né? Sim, vai cumprir. Automática tem que cumprir. Vai cumprir, com certeza. Ele Vai dar não coletiva, tem efeito suspensivo, essas coisas aí? Pra automática, não. Não? Quando o cara é expulso, tem que cumprir uma. Mas ele não pode aparecer no vestiário, por exemplo. Não. Cara, o Rodrigo Oliveira... Na arena tem uns que consegue, lembra o Galhardo? Não, é verdade. Eu não sei se o cara não pode nem ir no estádio, tá? Nós vamos atrás. Não, no estádio pode, ele eles assistem o camarote. Mas teve uma suspensão do Renato que ele não pôde ir pro estádio. Não pôde ficar pro estádio. Nem na arena e nem em Bragança Paulista, lembra? Nem foi mas Bragança pode ser que no Gauchão seja diferente. O Gauchão tem umas regras diferentes, a gente aprendeu esse ano. Os caras mudam muita coisa de última hora. Tem umas regras diferentes. Manda uma mensagem pro Rodrigo Oliveira, eu vi que ele tava falando. Vamos ver então, tá? E sobre os times em campo... O times em campo. Eu mando enquanto tu fala aí. Por favor. O Vaguinha, nosso amigo Vaguinha, acaba de dar uma informação que o Vaguinha é um cara muito bem informado. Geralmente ele acerta. Ele erra quando ele dá muita opinião sobre o jogador, mas informação ele acerta. Tá bom. Essa foi de graça. Beijo, Vaguinha. Ele falou que o Johnny foi um dos piores volantes da história essa mas quem nunca errou ele? Não, mas é que agora vai ser lindo porque o Johnny vai ser vendido pelo Betis pra algum gigante. Ele fez um gol contra o Real Madrid agora. Uma coisa é tu errar. Ele tem um chapéu no Modric. O cara tava dando um balãozinho no Modric agora. O Johnny tá pro Vaguinha como o Brasil e a Alemanha tá pro André Rizek. É uma boa referência. Então o que o Vaguinha falou? Vamos ver como ele acerta? E o Alan Patrick vai pro jogo. Vamos, Nacional! O Alan Patrick vai jogar em condições. Preparem. Vai. Calma a boca. Vai. Vai ser titular. Vai ser bonito, porque assim, tu já sugeriu 2 vezes nesse bloco. O quê? De mudança de regra, deu a letra de treinador, agora ele tá no preparem. Preparem o quê? Eu não posso ficar feliz. Só um pouquinho. Que mudança de regra. Grêmio... Eu não falei mudança de regra. Eu falei... Grêmio é o 3 time minutos. Eu vou te repetir o que eu falei, daí quem sabe tu vai entender. Chão tudo pode, tá tudo Não. mudando. O que eu falei... Não foi isso que eu falei. Foi o Vini. Não bota a palavra na minha boca que eu não falei. Isso me deixa puto. O que eu falei foi o seguinte: tem regras diferentes no gauchão. E eu falei isso porque é a regra do auxiliar ser expulso. É isso, Anderson. Tá bom, então tá Você quer pegar a fita e ouvir de novo? Não foi o que eu falei. Mas a regra do auxiliar foi cumprida. O que não foi Mas ela é uma regra diferente, foi isso que eu falei. O que não foi cumprido foi o Quinteiros da entrevista na última partida. E aí fui eu que brinquei com isso. E aí? O Quinteiros vai dar entrevista depois do Grenal. Mas aí tu sente... Não, é isso. Tá certo isso? Não pode, mas daqui a pouco ele tá ali. Mas aqui não, vai dar cara. A gente tá falando de coisas que aconteceram. Entendeu? Não, mas só um pouquinho. O cara que tem um regulamento, não tem que perguntar pra qualquer um. Mas tu acha que ele sabe que não pode dar entrevista? Alguém do clube tem que saber, os mesmos que souberam. Quem é que sabia que tinha que tirar o Roger naquele momento? Alguém sabia. O árbitro mandou ele sair. Eu acho que o árbitro não sabia. Eu acho que, pelo que a gente viu na cena, ele foi informado por aqui que tinha que tirar o Roger. Porque ele não expulsa o auxiliar e já manda o Roger sair. Isso ficou bem claro nas imagens. Aí agora, a questão da coletiva do Quinteiros, alguém autorizou. Quem autorizou? Informação do Rodrigo Oliveira. Quinteiros não pode ir ao vestiário de jeito nenhum. De jeito nenhum. E por via das dúvidas, ele não deve ir ao estádio. Chamada de vídeo, pode? Aonde? No estádio. Cara, não, mas eu vou dizer uma coisa. Coisa mais normal que tem quando mas o treinador... na arena não tem sinal pra fazer coisa mais normal que tem quando o treinador... Vamos botar uma internet dedicada. Ô, Natan, coisa mais normal que tem quando o treinador tá suspenso é o auxiliar tá com fonezinho de ouvido. Todos fazem isso. Todos fazem isso. Então, se fizer, vai fazer. E assim, vamos lá. Tá legal. Eu acho... Se não pode, beleza? Se ele ligar pro cara, ligou pro cara. Não vai ser essa grande... Não vai ser a primeira nem a última vez que isso aconteceu. Tem um monte de cara que ouve. Assim como aquela vez lá do River... É interurbano, né? O Quinteiros tem o celular do Equador, da Bolívia. Levar a virada do jogo. Mas tudo depende do resultado. Se o Grêmio ganha, é herói. Se o Grêmio perde, é crítica de que o treinador não estava na casa-mata no momento importante. Igual ao contrário. Eu acho depende da vitória. Porque o Grêmio, se ganhar de 1-0, tá tudo em aberto, hein? Não, mas eu não tô falando de literal, assim, tô falando de forma mais poética, cara. É assim, tu assim. ganhar o duelo das duas partidas. Se ele ganhar, heróis, perder, aí ó. Mas isso em qualquer coisa. Em qualquer time. Exato, então mas vale pra tudo, né, Vinícius? Então, isso aí a gente vai saber o que é vilão, o que é mocinho depois da final. Se o goleiro do Boca pega os pênaltis semana passada com o Marquezinho pedindo, não consagrar o Marquezinho. Mas não pegou. Mas falando sério assim, cara, Alan Patrick não é que é um baita, é um
puta reforço, porque, velho, é o nosso melhor jogador. Claro. É que assim, o Adams... É o capitão, é o cara que faz diferente. Eu tava brincando ontem, pô, o Alan Patrick tiver com uma perna tem que jogar, porque num lance ele decide o jogo. Não, o Adams até brincou, estão ali falando, preparem. Cara, eu tenho certeza que se o Grêmio tivesse com o seu melhor jogador machucado e ele ficasse à disposição, vocês estariam empolgados aqui também. Claro. Então isso... E o Alan Patrick, tecnicamente, ele é o melhor jogador dessa final. Entendeu? Ele é o melhor jogador, então é a grande notícia da final do Gauchão. Sem dúvida. É o maior mistério da final do Gauchão, sem dúvida nenhuma, e eu acho que a expectativa é o retorno mais aguardado do Inter. Por mais que o Wesley tenha sido talvez melhor do que ele em 2024, ou mais surpreendente do que ele, ninguém tem, especialmente nos Grenais recentes, uma ascensão tão grande como tem o Alan Patrick. Não, isso aí é um grande ponto, tá? Porque a história do Grenal é assim. Tem jogador que é pontual e some, e tem jogador que normalmente cresce no clássico. O Alan Patrick, de forma... Ele com pouca mídia, assim, dele mesmo, ele é um cara que tu vai vendo, a história dele no Inter, cara, ele decide Grenal, dia sim, dia não. Inclusive, no último Grenal, ele tá aparentemente sumido no jogo, o Grêmio sai ganhando. Cara, ele que cobra cobra escanteio. A gente falou ontem aqui. A gente falou ontem aqui do Grenal de Curitiba. Grenal de Curitiba? Jogou... Eu não tava tão apavorado pro Grenal. Tu vai ironizá-lo, Patrick? Não vou ironizar, cara. Não, peraí. O que tu falou é que ele pegou o Grenal nos últimos 5 anos, botou no bolso dele. Peraí, tá dizendo que ele não decidiu o Grenal? Eu acho que ele no último ano foi fundamental nos clássicos. E é isso, só que não, é que a tua construção ela tava boa até ali, meu. Como assim? Se daqui a pouco tu colocasse o D'Alessandro, eu até tava... Tu até tava entendendo se eu botasse da Alessandro Natan até... Vini, eles estavam ano passado comparando o Cristaldo com o Alan Patrick, Vini. Tu vai querer ano passado insistir? O Cristaldo tinha bons números, esse ano ele tá jogando Pra ser comparado com o Alan Patrick. Cara... Mas o Cristaldo tinha os números, cara. Cara, ele realmente fazia gol, fazia número, título, ele teve, velho. Qual é o título que o Cristaldo tem, Adam? Qual que o Alan Patrick tem nessa passagem no Inter? Ele tem gauchão na outra passagem. Não, nessa. Não, mas aqui, ele ainda não tem. Mas de histórico ele tem a mesma coisa que o Cristaldo. Tu acha então que o Cristaldo pode ser falado com o Alan Patrick? Tá valendo cara, em número de títulos é a mesma coisa. Se abracem no Cristaldo. Não é se abraçar, eu não quero... Tu acha que isso é uma referência, então? Ó, cara, eu acho uma referência. Dos últimos 4 Grenais, o Alan Patrick não decidiu 3. Mas é isso, esse é o ponto, esse é o recorte. O Alan Patrick deu o Alan Patrick fez a assistência do gol do Fernando no último jogo. Mas é isso que eu... Não, Vini, tu não me escutou. Eu não escutei, eu tô nervoso. Acho que eu tô contra ti, eu acabei de dar um argumento. Tu construiu, parece que eu acho que dos últimos anos no Inter ele pegou o Grenal pra ele. É isso, pra mim esse é o ponto. Mas isso é uma baita estatística. Se dos últimos 4 Grenais o Alan Patrick foi decisivo em 3, pegou 3 pra ele, tem jogador que joga a vida inteira no Grêmio, no Inter aqui, e não decide 3 Grenais. Por isso que eu te disse, quem tem o cara que tem que jogar no final de semana, o time do Grêmio tem que começar pelo Camilo. Pra marcar o cara até no vestiário, meu. Eu vou lembrar outra coisa. O cara vai estar mijando, tu vai estar encoxando ele. Onde é que tá indo? Onde é que tu vai? E eu vou dar os caras pra vocês também. Vocês tinham um cara chamado Kahneman, que nesse jogo ele crescia. O Alan Patrick, nos últimos anos e nos últimos Grenais, ele é esse cara sim. Não, cara, ele já fez gol em final de Gauchão contra o Grêmio. Tá no histórico dele, no clássico. Mas é que aí eu acho que é desvalorizar a história do cara. Claro que é. O cara, a gente tá falando de momento, né? A história dele tá ali. Mas ele tem história em momento, tem história na outra passagem. A gente tá indo a lugar nenhum. Primeiro, é o cara que, se for confirmado, é o grande nome do clássico. Ponto. É a grande dúvida hoje. Isso não tem papo. Tanto que a minha preocupação é marcar esse cara. Isso não é ponto, não é desmerecer a história dele. Só que assim, dizer que, ele tem uma história. Cara, ele tem um último ano que realmente ele pegou o clássico, ele disse, comigo a barca, e não tem, e ele coordenou as ações. Isso é verdade. Tô contigo nessa. É só isso, velho. É que parece que... Grenal 2023 também, ele foi decisivo. Ele também foi decisivo. Ele em jogos que o Inter não foi bem, inclusive perdeu pro Grêmio, quem foi o respiro do Inter na partida foi o Alan Patrick. Então, assim, isso não foi só no passado. Eu tô te trazendo clássicos de 2023. Mas, beleza, é o respiro do Inter, mas daí não faz ele o cara do clássico. Eu acho que se tu pegar o recorte do ano passado, que o Inter ganhou os Grenais, beleza, eu aceito e não tem que fazer. Não tem o que fazer, o cara pegou, apareceu e decidiu. Mas num Grenal que ele perde, cara, não é estatística. Mas eu tô dizendo que ele é um cara que no clássico ele aparece, Adams, é simples. Porque ele é o diferente. Mas tu tá pontuando que foi só os últimos clássicos, não? Que ele foi fundamental, que ele apareceu pra parada, dizendo assim, é comigo, é os últimos sim. Cara, assim, mas olha aqui, meu, ele tem 10 Grenais na carreira.
Se nos últimos 5 ele decidiu, metade dos Grenais que ele jogou ele decidiu. E aí o Vini lembrou do outro Grenal lá que foi 4x1. 4x1 e ele mandaram tirar gol. o pé. Então, é 6 Grenais que ele decidiu. Não, assim, eu acho que... ele deve ter isso aí, meu. 60%. Ele deve ter uns 60%. O aproveitamento do Alan Patrick no Clássico é invejável, cara, pra um jogador que jogou 10 vezes o Clássico. A gente pode pesquisar os números e amanhã a gente traz. Mas o Alan Patrick, se de memória a gente lembra disso, ele deve ter uns 60% de aproveitamento em Grenal. Ele deve ter uns 10, 12 clássicos, não mais do que isso. Cara, eu acho um puta aproveitamento. E se ele marcou 3, 4 gols e deu 2, 3 assistências, cara, isso são 6 gols que ele foi responsável e decisivo em 10, 11 Grenais. E vou te trazer Ou seja, Grenal sim, Grenal não, ele decide com gol e assistência. E se a gente é cruel pra avaliar, por exemplo, um jogador que nem o Guerreiro, que não aparece no Grenal, pra dizer, o Guerreiro fez acontecer no Inter em vários jogos. E no Grenal ele desaparecia. Ele desaparecia. O Guerreiro não faz gol em Grenal, tá no bolso de não sei quem. Do Kahneman. Cara, pelo amor de Deus, se tem um outro jogador que é totalmente o ao contrário... Tem que valorizar. Tem que pontuar. Eu espero, honestamente, agora, enquanto gremista, é que essa notícia de que ele vai jogar assim, ela esteja repercutindo muito dentro do vestiário do Grêmio, porque a mobilização passa, sim, por parar esse cara no Grenal. De verdade, tá? E é tu entender que eles têm um potencial ali, é o cara que realmente pode fazer diferente numa bola parada. Daqui a pouco esse cara vai estar jogando com uma perna no campo. Mas ele tem a bola parada pra botar lá. A gente viu aquele exemplo do Inter acho que até o cruzamento é dele, se eu não tô enganado, contra o River. Pro Ener Valencia. Cara, aquela Libertadores... Então, assim, tudo bem. É um cara que com a bola parada ele pode fazer uma bagunça. Se aquela cabeçada do Valencia entra contra o Fluminense, o Alan Patrick seria o rei da América em 2023. É isso? É isso. Sim, só que o futebol é um esporte coletivo. Se entra do Ener Valencia, desculpa, seria o Ener Valencia. O Ener Valencia seria um candidato forte. Não sei. Não. O Alan Patrick foi candidato a rei da América sem estar na final. Mas o acréscimo que o Valencia deu pro Inter é um gol, velho. Era um gol, vocês iam pra final, cara. Teria final também, a final. Mas contra o Boca, não, tô dizendo que a final que ia decidir, na verdade. O jogo final ia ser se ganha de 1x0 um gol de um dos caras. É que, vamos combinar, tem uma diferença muito grande em tu fazer gols e tu dar gols, né? Beleza, os dois são importantes, mas fazer o gol é o que fica, né? Falamos isso aqui. E aí se o cara faz esse gol aí, e aí vai pra uma final de jogo único. Olha aí, boa tarde. Veio só vender a roubinha dele, eu conheço, isso aí tá bronzeado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Fui contratado agora por Rafael Vera, ele disse assim, eu tava ali na Gaúcha, aí ele falou, vamos ali no bola. Eu vim, né? Acabei de sair. De palhaço nessa rádio. E aí, Rodrigão? Como é que tá? Tá no Grêmio, Rodrigo, hoje pela manhã. E aí? O que temos de novidade além do Brett White aí renovando? Além do Bright White renovando, dá pra colocar uma tendência de time do Grêmio para o Grenal. Me diz que o Camilo vai jogar. Não acredito. Não acredito. Aí não é informação, tá? Aí é fine, porque o Cuejar, ele tem um retrospecto na carreira em clássicos. Aí a porca torce o rabo. Mas além da porca torcer o rabo, o Cuejar, ele cresce em clássicos. Não. Agora o Cuejar... Mas o histórico dele... Não pode falar que cresce, o Cuejar... Pergunta pro torcedor do Vasco o que ele acha do Cuejar em clássicos Flamengo e Vasco. Mas o Amuso... O torcedor do Vasco gosta do David. O Amuso é que tá crescendo como alternativa na ponta esquerda. O Aravena tá voltando de lesão, perde força, perde chance de jogar. Aí a dúvida é, Amuso, que tá voltando de dores musculares, ou o Pavon, que já voltou de lesão, já jogou contra o Juventude. Tendência pelo Amuso, mas ele disputando posição com o Pavon, e tem aquela dúvida técnica, né? Cristaldo ou Monsalve. Tem chance real de o Monsalve ganhar a vaga do Cristal. No mais... Olha aí, ó. Pedido aqui pelos gremistas desse programa. Titularidade do Monsalve.